Oi, Agora tá ótimo, tá bom? Vamos começar esse bate-papo, Pri? vamos. Eu já falei um pouco para as pessoas, né, sobre quem é você. Eu já disse que você é um excelente chefe, que você fica me matando de inveja com os seus pratos, né? Mineiro cozinha, que é uma beleza, porque em Minas não tem bar, não tem praia, mas tem bar, né? E quando a gente pensa em bar, a gente pensa em comida, que é uma coisa que eu não gosto nem um pouco, né? Sim, Mas, pois Priscila, é. antes da gente começar esse bate-papo, primeiro eu quero agradecer seu convite, dizer que é um prazer conversar com você nesse sábado sobre esse assunto que nós amamos, que é trabalhar com artistas, que é trabalhar com cantores, que são pessoas que, por meio da sua música, aquecem o nosso coração, abraçam o nosso coração. Música faz parte da nossa vida. Então, se a gente está triste, tem música. Se a gente... Olá, vamos ver. Eda Franco, saudades. Tá? Então vamos começar esse bate-papo, Pri. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a Sim, sua trajetória, como que você começou a trabalhar com os cantores. sim. Obrigada também, Jeová, por ter aberto, né, o seu Instagram para mim. Você que é uma referência para nós da fonoaudiologia, uma inspiração, que tem feito um trabalho tão sério, né? E eu acho que nós temos que mesmo fomentar a nossa ciência com trabalho sério, e você é um deles que tem aí galgado esse caminho, né? E para mim é uma honra estar aqui. Obrigada também. Então, eu tenho 14 anos já de carreira, né? Desde o início da entrada na escolha do curso, eu já tinha muita certeza que eu ia trabalhar com voz, porque é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, por cantar na igreja desde pequena, sempre achei interessante essa coisa da voz, né? E aí eu foquei, foi muito interessante, porque desde o primeiro período, muito focada, todos os trabalhos que a gente fazia, grados, né, que a gente chamava na faculdade, eram todos voltados para a voz. Os meus dois TCCs, tanto o de graduação quanto o de pós, foram voltados para o estudo de uma população que eu atendo muito, que são os cantores gospel, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi um levantamento do perfil vocal dos cantores gospel. O que que nós fizemos? Nós fizemos uma aplicação de questionário para entender quais são os hábitos desses cantores, né? E aí a gente teve assim não uma surpresa, porque eu, como já estou inserida no meio, eu já sabia que não era muito comum terem cuidado. Eu só comprovei, na verdade, através do meu estudo, que infelizmente é uma população que não cuida, né? E aí eu me senti no dever e como uma missão. Eu falei, já que é assim, eu vou me empenhar para mudar essa cultura. E aí fui para a pós, assim que eu terminei a graduação, já fiz uma especialização em voz, e aí eu fui pesquisar o perfil vocal dos cantores gospel, dessa vez profissionais. Porque o primeiro momento eu pesquisei os cantores amadores, que são os cantores que não recebem, que cantam na igreja, e depois eu fui para a população dos cantores que ganham, né, que gravam, que estão no mercado fonográfico. E aí, mais uma vez, aí uma surpresa, porque eles também tinham um alto índice de queixas vocais e que não cuidavam também. Isso há 13 anos atrás, né? A gente sabe que já mudou muito. E aí depois dessa pós, eu comecei, já estava trabalhando no SUS, já trabalhei na área hospitalar,
E aí, em 2014, eu larguei tudo no Brasil e fui morar nos Estados Unidos. Morei um ano em Dallas, no Texas. Eu fui fazer um curso na área de música, na área técnica, relacionada à parte de sonorização de ambiente. Estudei um pouco de piano. Tive um contato com duas vocal coaches estrangeiras, uma coreana e uma americana. E foi uma experiência muito legal, porque eu, na verdade, o meu interesse de fazer esse curso lá era entender como que os americanos eles lidavam com a voz, né? E foi muito legal, porque assim, eu tive contato com metodologias de grandes faculdades nos Estados Unidos. Eu estudei com o método da Berkeley, que é de Boston, que é uma faculdade contemporânea lá. E aí eu tive esse acesso a um material muito rico lá. E aí depois eu voltei, depois de um ano, em 2015. Em 2015 eu comecei a trabalhar só com canto, né? Que até então eu trabalhava no SUS, trabalhava com tudo. E desde 2015, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já não trabalho mais em nenhuma área da fonoaudiologia que não seja voz. Tudo que chega para mim de outras áreas, eu encaminho. E isso foi muito bom para mim, porque, na verdade, eu comecei a ter uma experiência muito grande na área de canto, né? Porque eu comecei a lidar só com isso e afunilei o meu trabalho. E hoje eu também, quase que 90% do meu público na clínica são os cantores gospel. Tenho alguns cantores sertanejos também, atendo professor, profissionais da voz de maneira geral. Então, essa sou eu. E uma novidade legal também, que assim, com essa chegada minha, essa volta, na verdade, né, dos Estados Unidos, assim que eu comecei a trabalhar numa escola, como se fosse um internato, que jovens eles saem da sua casa e vêm estudar num lugar por 2 anos, e lá eles estudavam canto por 2 anos. Tinham aula de canto coral, aula de música, aula de técnica vocal. Assim que eu voltei, eu entrei nessa escola e montei toda uma metodologia de ensino de técnica vocal aplicada na fisiologia, respeitando todos os princípios de saúde vocal. E aí foi muito interessante, porque eu tive que me virar, porque a escola não tinha nada e eu tinha que apresentar uma ementa, tinha que apresentar todo um conteúdo, e eu comecei a dar aula para mais de 18 turmas de 5 a 7 alunos, então eram muitas vozes. E ali tinha muito material. Ali a gente fez musicais, nós produzimos viagens para fora com esses alunos, para que eles tivessem contato com o público e a população e colocar em prática o conteúdo. E numa dessas viagens que foram propostas lá para nós como professores e alunos, eu tive a oportunidade de ir trabalhar no Japão por um mês. E em 2017 eu fiquei um mês no Japão treinando uma equipe de cantores de várias cidades pequenas lá no Japão. E aí, depois disso, quando eu voltei, eu falei, gente, agora eu preciso, já que eu tenho um jeito de trabalhar que deu certo, agora talvez eu possa implementar isso nesse público que eu atuo, que são os cantores gospel. E aí eu montei o que eu chamo hoje, que é uma escola móvel de aperfeiçoamento em canto, que o objetivo é implantar uma cultura de cuidado com a voz e de treino vocal dentro dessas igrejas que não têm acesso a estudo, que não têm acesso à comunidade científica. E aí, com isso, eu já estive em 7 estados brasileiros, já somos 27 turmas, e já por 2 vezes nos Estados Unidos, em Boston
e em Atlanta. Então, são 27 turmas formadas. Como eu acho que assim, foi uma metodologia que eu fui testando dentro dessa escola, com essas turmas grandes. Então, meio que assim, eu padronizei um estilo de ensino. E aí, dessa escola, hoje, nós escrevemos um livro que já está pronto, que chama Academia do Canto, que está na fase final, já está na fase de editoração. Essa semana foi a fase de gravação dos exercícios. Por quê? Como é um livro método, ele tem 12 treinos, pensando, né, na questão mais relacionada ao desenvolvimento muscular, que a gente leva de entre 8 semanas para ter uma modificação da fibra. Nós montamos 12 treinos, pensando em 3 meses de trabalho, mais ou menos. Então, são 12 treinos. Esses treinos, essa semana, foram gravados em estúdio, que esse livro, além dele ter um guia para o cantor entender de um pouquinho de anatomia, fisiologia, entender sobre as áreas que estão relacionadas a toda a produção de sons graves, médio, agudos, a gente tem um CD atrás desse livro que cantor ele pode pegar o exercício e executar em casa. Então, assim, essa aí sou eu, esse tanto de coisa. Estou feliz com essa finalização desse livro, porque já tem 2 anos que estamos escrevendo. Eu e Júlia Macedo, lá do Paraná, que é uma grande amiga, excelente fonoaudióloga também. Então é isso. Aí, se você quiser perguntar, pode entrevistar agora. Ok, minha linda, linda história, né? Linda história. Pri, veja, eu sei que você trabalha não só com a preparação, mas também não só com o treinamento, mas com tanto com a preparação como a produção vocal de cantores, né? Então, nesse momento eu queria que você estabelecesse a diferença de um trabalho de preparação para um trabalho de treinamento, de produção, Uhum, né? E como que é esse seu trabalho de produção junto a esses cantores que você atende? tá. Primeiramente, assim, quando a gente fala de preparação vocal, a gente pensa num termo assim que é muito ligado na educação física. São os educadores físicos que são preparadores físicos. A preparação vocal em si, ela compreende uma série de coisas que a gente faz, desde uma avaliação minuciosa da voz do cantor, para a gente determinar quais são as debilidades daquela voz. Então, para isso, para esse processo de preparação, a gente tem que ter uma análise minuciosa da voz, uma avaliação auditiva, perceptiva auditiva, uma avaliação médica, para a gente ver até onde que a gente pode ir, para a gente começar um trabalho que eu falo que é um trabalho muito ligado ao condicionamento do cantor para que ele, em performance, ele não tenha queda da performance, fadiga vocal, rouquidão no pós-show, e para que ele, se ele for um cantor que faz muito show e shows seguidos, para que no dia seguinte ele consiga fazer um outro show com a voz ótima. Então, o trabalho de preparação vocal é um trabalho, um acompanhamento longitudinal que a gente faz com o cantor está sempre sob a sua supervisão, o que não quer dizer que ele compareça no seu consultório toda semana, tá? Principalmente se for um cantor que é muito requisitado, que viaja muito. Agora não está tendo isso, né? Por causa de pandemia e tal, eles estão em casa. A gente sempre está monitorando, né? Assim, já aconteceu várias vezes de eu estar viajando e como preparadora vocal, o cara me ligar, Pri, hoje eu não estou bem, e eu ter que dar um jeito naquela voz mesmo viajando, né? Porque a gente acaba sendo a referência do cantor para que ele retorne à saúde plena da voz dele. Então, o trabalho de preparação vocal é um trabalho que compreende isso. É você atuar
para você dar condicionamento respiratório, condicionamento muscular, para você dar vida plena para a voz desse cantor, para ele manter a rotação da carreira dele, né? Então, assim, a preparação vocal em si, ela tem que ser muito diversa, porque esses cantores acostumam muito rápido com os treinos, né, Jeová? Então, assim, você tem que constantemente trocar o jeito do exercício, porque também são cantores super dinâmicos que eles muitas vezes enjoam das técnicas se elas forem muito tradicionais. Então, acaba que você tem que ser muito criativo para você manter em alta performance a parte muscular e a parte cardiorrespiratória desses cantores, né? Agora, a questão da direção vocal, quando eu pego um trabalho para fazer a produção, é um trabalho também muito interessante, porque primeiro eu preciso conhecer qual que é o estilo que esse cantor tem, qual que é a identidade vocal dele, e se for um trabalho assim que ele vai gravar, vamos supor, ele vai gravar um EP, né? 6 músicas ali. Geralmente o cantor já chega com uma ideia, né, na cabeça, ele tem o que ele quer. E aí a primeira coisa que eu faço é meio que uma imersão nesse trabalho desse cantor, no que ele quer transmitir com a voz dele, com aquele trabalho. A gente entende isso e a gente faz uma espécie, Jeová, de um mapa vocal para esse cantor. A gente pega o repertório, a gente pega a letra e ali a gente constrói a parte da voz relacionada à técnica vocal e ao que ele quer imprimir, vocalmente falando, pensando em expressividade. Então, aí a gente vê todos os recursos vocais que ele tem, o que está fora, se tem um vibrato que está desregulado, a gente entra para tentar regular. Se tem uma voz soprosa que não está tão legal, mas que ele quer colocar, a gente tem que adequar. Então, aí já é um trabalho mais de ajuste. Então, música por música, eu como diretora vocal, como produtora daquela voz, o meu ideal com esse cantor é fazer com que ele grave um trabalho que o ouvinte dele não vá cansar, que não sejam 6 músicas iguais, que é muito possível a gente trabalhar timbres diferentes, a gente trabalhar sonoridades diferentes. Por isso que é importante fazer esse mapeamento, porque aí a gente trabalha a semântica do que ele quer imprimir naquela música, e aí a gente trabalha isso relacionado a sonoridades diferentes. É um trabalho muito legal, é muito trabalhoso, exige tempo, né? E aí, depois que a gente determina esses mapas vocais, a gente faz todo o mapeamento, aí a gente começa a fazer o trabalho de treinamento vocal, e o objetivo é fazer o quê? Com que aquele mapa que a gente determinou, aonde eu vou respirar, aonde eu vou colocar esse time diferente, com que aquilo se torne orgânico. Porque não adianta nada você mapear uma música, o cara lê lá, igual um músico de orquestra lê uma partitura, e aquilo fica artificial. Então, aí a gente parte para um trabalho anterior à gravação, que é de fazer isso ficar orgânico, fazer a memória muscular daquele cantor, fazer aquilo de maneira mais natural possível. E aí depois a gente vai gravar. Aí o processo de gravação é uma outra conquista que demora também. Aí a gente vai para estúdio, a gente faz toda a parte de preparação de voz para começar a cantar. E aí a gente fica do lado do produtor musical, ali na mesa, gravando os textos. Se ele gosta de alguma coisa, se a voz sai do lugar, a gente está ali, a gente entra lá no estúdio, vai lá, faz alguma intervenção na hora, se for necessário, e aí a gente termina o trabalho dessa forma com as gravações.
Ok, Pri. Você falou sobre essa questão da identidade vocal, né? Que é uma coisa que os nossos cantores eles precisam desenvolver. Então, eu Uhum. queria que você comentasse um pouco como é que você lida com esse cantor nessa busca por uma identidade vocal. E eu ainda vou muito além, né? Não é só a questão da identidade vocal, mas a identidade dele como artista, né? Então, que considerações você pode fazer a esse respeito? Olha, conhecendo o cantor no primeiro contato, assim, eu busco entender aquele timbre, eu faço, é uma coisa bem assim minha, sabe? Eu acho que ao longo dos anos você vai adquirindo algumas coisas que são, às vezes é até um pouco difícil de colocar em palavras, sabe? Mas assim, eu faço meio que uma imagem daquela voz para mim. E aí, dentro do segmento daquele cantor, eu busco, eu faço pesquisas de nomes e de cantores que são consagrados em termos técnicos, que eu considero tecnicamente bons, para que, por exemplo, porque muitas vezes, Jeová, eu pego muitos cantores imaturos, cantores novos, e que precisam de uma direção. E não tem como fugir. Eles têm referências, eles ouvem coisas. Então, o que eles ouvem acaba, não é contaminando, mas acaba influenciando a performance deles. E assim, eu gosto muito de conversar com eles acerca disso, que cada voz é uma. Porque acaba que, quando eles começam a buscar esses nomes e ouvir demais, acaba que eles começam a imprimir na voz deles coisas que não tem muito na voz deles, que acaba até forçando uma saúde de voz, porque estão tentando imitar um padrão que às vezes é muito alto, sabe? Uhum. Mas não tem muito jeito. Eu acabo dando algumas dicas para eles. Se eu vejo que é uma voz que está muito no início, que ele está um pouco perdido, eu acabo dando algumas ideias de cantores que cheguem perto da sonoridade, do timbre, que não fujam daquela tessitura vocal para não ter um problema com isso, que tem muita gente também que tem a voz que tem uma textura mais grave, quer tentar coisas muito agudas. Eu mesma tenho um cantor que ele é de São Paulo e a gente no início, quando ele era novinho, ele tinha 20 e poucos anos, uma voz lindíssima, mas que ele estava assim buscando muitas referências americanas e de mulheres, e aí a voz dele estava ficando muito feminina. Aí eu comecei a falar: olha, fulano, vamos ter cuidado com isso, porque depois você precisar de uma textura mais grave, você vai ter dificuldade. Você está levando sua voz muito para os registros femininos, você está perdendo um pouco da sua característica individual. E aí ele começou a abrir a mente dele e começou a ouvir cantores masculinos perto do que ele gostava de produzir, para ele ir moldando a voz dele. Mas isso é uma coisa assim que leva tempo. Muitas vezes assim, eu já pego cantores mais maduros, mas assim, o meu público são cantores que eu preciso dar esse norte, sabe? Escuta isso, olha essa voz, entendeu? E aí eles vão pegando gosto e a gente vai trabalhando dentro daquilo que ele já tem costume de fazer. Perfeito, Pri. Eu também vivo um pouco disso, né? Eu também pego alguns cantores que são ainda imaturos, que não têm uma longa história musical. E muitas vezes uma coisa que eu utilizo é, primeiro, saber quais são as referências deles, né? Então, o que que ele acha interessante daquelas referências. E uma coisa que eu faço muito nessa questão de você se sentir artista, né, é olhar para ele e perguntar: você acha que as pessoas, quando elas lhe olham lá fora, elas conseguem identificar que você é um artista? Né? Porque é muito fácil a gente perceber um artista. Então a gente percebe o artista pelo cabelo, pelo figurino, pela forma que ele se veste, pela forma que ele se coloca nas situações
além da música, né? E muitas vezes eu tenho que dar algumas sugestões em relação a isso, né? Então, você é cantor sertanejo. Então, da mesma forma que existem traços sonoros, traços vocais que caracterizam esse estilo, existem também outros traços que também estão atrelados ao estilo, como, por exemplo, a forma que os sertanejos se vestem, né? Então, Sim. sertanejos usam muito acessórios, né? Aham. Sertanejos usam cabelo, um cabelo que eu não sei como é que se consegue manter aquele cabelo durante tanto tempo, né? Então, eu acabo dando algumas dicas também para os meus clientes no que diz respeito a isso, a uma construção visual do ser artista, né? Não só na voz, mas também na construção do que eu vejo como artista, porque a gente não compra só uma voz, né? A gente compra o todo. É muito importante. Isso é super importante. É um trabalho bem completo, né, Giovanni? Eu, assim, na minha prática, eu não atuo tanto, assim, né, nesse aspecto mais estético, relacionado à parte mais de vestimenta, essas coisas assim. Eu trabalho mais com a questão mais da sonora mesmo, sabe? Mas eu acredito que isso é muito porque acabou que eu comecei a lidar muito com diretor de musical, que o diretor musical faz muito isso, né? Uhum. E acaba que eu comecei a trabalhar muito com equipe multidisciplinar na parte artística, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito visual também e eu reparo essas coisas. E você tocou num assunto muito sério, porque se o cantor, né, que está atuando na parte artística, ele se sente descaracterizado, geralmente ele vai imprimir isso também na voz, né? Porque o artista, se ele não acredita na própria arte dele, ele não vai conseguir colocar verdade. Ontem, até numa live que eu estava falando sobre gestão de carreira, nós estávamos falando sobre isso, né? Porque se o cara não acredita na própria música dele, como que ele vai conseguir sucesso, né, e visibilidade com aquilo? E isso tem muito a ver com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho acaba também sendo um trabalho comunicativo, né, Jeová? Assim, Claro. a gente trabalha, o meu trabalho é um trabalho físico, hoje eu trabalho muito baseado na fisiologia, mas a fisiologia aplicada, ela pura e simples, sem um sentido, porque a música, ela é emotiva, né? E a música envolve tudo, a música envolve, não é só a sonoridade em si. Se o cara tá num show, se o cara tá num teatro, ele é um todo, é isso que você falou. Ele é uma construção. Aquela imagem que ele está passando, ele tem a ver com o que ele está cantando. É muito legal também. Né? Pri, tem uma pergunta que o Ivan Alexandre mandou. Na verdade, ele mandou várias perguntas. A gente vai tentar contemplar todas, tá bom? Ele Sim. pergunta: qual é o ajuste vocal do canto belt e como você faz a preparação para instalar e automatizar esse ajuste? Então, ele quer saber qual o ajuste vocal do canto belt e como você faz para preparar e instalar e automatizar esse ajuste no cantor. Nossa, que pergunta, hein? Então, olha só. Eu trabalhei com a parte do belting muito quando eu estava trabalhando com o musical nessa escola que eu trabalhava com jovens cantores, né? Hoje em dia, assim, esse ajuste ele vem muito lá da Broadway, né? Lá dos Estados Unidos e tal. Basicamente, é um ajuste de colocação de voz metálica para ganho de projeção vocal. Né? Tecnicamente falando, isso seria trabalhar com um ajuste de expansão de parte posterior, que envolve firmeza de faringe, de parede posterior da faringe,
elevação do palato e muito tônus. O tônus que eu falo tem muito a ver com o shape dos órgãos fonoarticulatórios. Esses cantores lá da Broadway que usam muito esse ajuste de belt, é uma característica deles isso, de colocar esse metal. Eles trabalham muito com aquela parede posterior perto do arco palato glosso, falando assim coisas técnicas aqui. Não sei, é fonoaudiólogo que perguntou isso? Ele é fonoaudiólogo, ele é fonoaudiólogo. É. Então, assim, seria basicamente isso: expansão de paredes laterais, pegando a parte próxima, né, aos dentes, aos últimos dentes e o arco palato glosso, elevação do palato mole, firmeza de faringe e trabalhar com esse som jogando bem na ponta do nariz, é um pouco nasal, um pouco metal, né? Hoje, assim, eu não trabalho muito com isso, porque, assim, é um estilo muito peculiar de cantores de musical, né? Acontece muito quando tem algum musical já pronto e tal, né? Assim, mas a época que eu trabalhava dessa forma. Ok, Isso. Pri, excelente. Priscila, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu vejo que você tem trabalhado, você mostra isso nas redes sociais, que é aquele kit do cantor, né? E isso na fonoaudiologia acaba gerando ruídos para tudo que é lado, né? Então gera um ruído positivo aqui, um ruído negativo ali. Então eu queria que você, e essa é a oportunidade ideal. As pessoas me perguntam: "O que você acha disso?" Eu digo: "Não, Uhum. vamos chamar a pessoa que trabalha com isso, e ela pode falar em vez do que eu acho, enfim." Né? Então, eu queria que você falasse sobre o que é esse kit do cantor, o que compõe esse kit do cantor, e se você acha que todos os cantores eles vão precisar daqueles materiais que estão inseridos dentro do kit do cantor. Sim. Ó, na verdade, eu idealizei o material por perceber na clínica, principalmente com os meus cantores, né? Que quando eu trabalhava com cantores saudáveis, né? Isso é um adendo, assim, que é a primeira coisa em relação a isso, né? Eu não vou aplicar determinado tipo de material com cantor que tem uma patologia, né? Então, acontece que, assim, por ver a dificuldade dos meus cantores, às vezes, de adquirir um material que eu precisava, porque o que tem nesse kit são materiais que eu utilizo para o trabalho de condicionamento vocal. Eu tenho aqui na clínica um programa que eu chamo que é o programa de condicionamento vocal, que é da seguinte maneira: o primeiro mês, esse cantor que chega com essa queixa de fadiga, não tem nenhuma lesão instalada, não tem nada, ele só está começando a ter essas quedas de voz em show. O que eu trabalho? Eu trabalho alguns parâmetros. Parâmetro de condicionamento respiratório, e para isso eu utilizo, que tem nesse kit, o Respiron, que eu acho assim que é fantástico para trabalhar ganho de volume de ar. Então, nesse kit eu coloquei o Respiron, eu coloquei uma faixa que eu idealizei só para a gente trabalhar expansão de costela, porque eu não acredito que um cantor consiga manter agenda de show se ele não trabalha com a parte de respiração com foco baixo, pensando em abdômen firme, em costela aberta na maior parte do tempo. Tem também uma vela que eu trabalho também com controle de fluxo aéreo na saída do ar, na expiração, porque eu faço uma ligação com esse cantor assim, olha, se você não canta na potência máxima de voz o tempo todo. Se você fizer isso, você vai entrar em fadiga muito fácil. Então, uma das coisas que eu acho interessantíssima no trabalho de condicionamento vocal para um cantor, novamente, que não tem patologia, é o trabalho de desenvolvimento de dinâmica, que ele tem que ter um controle de fluxo aéreo super apurado. Então, a vela eu trabalho para ele manter a chaminha da vela azulzinha, manter o fluxo de ar bem, bem pouquinho, e trabalho também com um controle mais sopra, 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 e
tem para ele não apagar e ele ter esse controle. Então, o primeiro degrau desse kit seria esse trabalho respiratório. Depois a gente trabalha com a parte de ressonância e aí eu utilizo muito aqui na clínica esse copinho de material de isopor com esse furinho aqui para trabalhar o quê? O avanço da voz, a projeção. Uso também isso aqui para trabalhar firmeza com aqueles cantores que têm a voz, que queixam para mim, minha voz é fraca, minha voz não vai. E aí eu trabalho muito isso. Tem 2 tamanhos desse copinho nesse kit. Tenho feito uma associação legal com o copo maior para trabalhar regiões mais graves, pensando que o grave eu preciso de um espaçamento maior, e o pequenininho tem dado muito certo trabalhar a região aguda, para afunilar mais o trato vocal. E aí também trabalho LaxVox com eles, tem nesse kit também para ajuste de tamanho de tubo, para aumentar essa questão de espaçamento também, porque eu trabalho com uma visão de que a gente tem que cantar com o máximo de espaço possível, sempre pensando em abrir para cá, abrir de trás para frente, abrir essa lateral aqui da rima, do lábio e a vertical. Então, visando isso. Tem os tubos, os tubinhos de vários tamanhos, que eu trabalho para a questão de firmeza vocal, condicionamento, resistência. E o último item é o shaker, né? Que tem a esfera, que a gente trabalha para a questão do fortalecimento muscular. Eu tenho um cuidado muito grande com isso, e esse kit, para mim, eu tenho trabalhado com muita responsabilidade, porque o que eu tenho feito? Quando eu posto isso lá na rede social, eu até escrevo para vozes que não têm patologia, eu converso com o cantor, eu vejo se esse cantor já tem algum histórico de lesão ou histórico de algum problema vocal, e eu não vendo esse kit sem ter uma assessoria minha. Geralmente a pessoa ela compra, ela adquire, e eu faço uma montagem de um treino com esse cantor. Eu faço uma sessão, seja ela online ou presencial, que esse cantor tenha o meu acompanhamento para que ele não faça sem ter assessoria. Então, assim, se é um cantor que tem histórico, eu não vendo, entendeu? Eu não meio que assim, eu não deixo que ele adquira o material, porque geralmente assim, se é um cantor que no geral está tendo uma fadiga vocal, está tendo um problema, todos os aspectos que a gente pensa no canto, respiração, ressonância, problema nas passagens, são materiais bem gerais que eu acredito que ele possa utilizar, o que não é geral para casos que têm alguma patologia já instalada. Perfeito, querida. Eu acho uma graça o kit, acho uma graça, tá? E eu uso realmente aqueles aparelhos todos, então é um kit bem legal, tá? Tem uma pergunta aqui, Pri, que é assim: existem diversos cantores que desejam cantar os agudos potentes, semelhantes a Sim. determinados cantores sertanejos. Como você trabalha esse ajuste vocal na preparação do canto sertanejo? Sendo que muitas vezes é uma condição barra exigência que vai mantê-lo na banda. Mas antes de você responder isso me veio uma dúvida com relação ao condicionamento, né? Não é uma dúvida, eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que um cantor com lesão, tá? Com lesão, mas sem queixas e sem uma voz alterada, é possível trabalhar condicionamento com esses indivíduos? É possível, eu faço esse trabalho, né? Eu, inclusive, converso com alguns otorrinos sobre isso, porque assim eu tenho vários otorrinos que a gente troca ideia relacionada a isso, porque eu acho que assim, a gente tem que ter um embasamento médico também para ajudar a gente. O que eu já vi muito, Jeová?
Pessoas que levam lesões e que decidem não operar, que mantêm padrão vocal excelente por anos e carreira funcionante. Então, assim, para mim, o que que eu falo que é isso? Eu não sei se é uma nomenclatura correta, se todo mundo usa, mas o que que eu falo? Eu falo que eu trabalho na adaptação. Se eu fizer com que um cantor que tem, por exemplo, um pólipo antigo, que não seja angiomatoso, seja um pólipo que está ali, e se o cantor está mantendo qualidade vocal boa, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele operar, tirar aquele pólipo? De jeito nenhum. Ele vai cantar na adaptação dele, entendeu? Então, o que que eu faço? Por exemplo, eu só não faço nada brusco. Assim, contando que, por exemplo, na fisiologia do exercício, o que que é o trabalho de resistência? Porque quando a gente na fonoaudiologia pensa em condicionamento, a gente tem que pensar o seguinte: condicionamento seria o quê? É uma atividade prolongada, ele precisa manter aquela potência por um tempo máximo. Então, o que é o trabalho de resistência vocal e condicionamento que eu tenho desenvolvido? Baseado nos meus estudos de fisiologia que eu tenho feito na pós, que eu estou quase terminando, é manter notas e exercícios no tempo máximo de fonação, com intensidade baixinha. Para quê? Para ele conseguir aumentar esse tempo máximo de fonação dele e manter a atividade muscular por longo tempo. Então, ou seja, o cara tem um pólipo, eu não vou usar o shaker? Vou, só que eu uso baixinho. Eu uso a intensidade mínima e ele fica lá sonorizando o máximo que ele consegue, e isso vai dando para ele musculatura forte, porque eu estou trabalhando baseado nesse princípio que é da educação física, manutenção e tração pelo máximo de tempo, com Perfeito. mínimo de esforço. Eu acho essa sua observação fantástica, né? Porque quando a gente pensa em condicionamento, de um modo geral, vem à nossa cabeça a resistência e a força, né? Então, quando eu vou fazer um trabalho de resistência, quando eu vou fazer um trabalho de força. Quando a gente pensa na medicina esportiva, os trabalhos de resistência é o quê? Maior número de repetições com menos carga. Quando eu Isso. levo isso para a voz, é mais tempo de sustentação com menos volume. Agora, Isso. se eu vou fazer um trabalho de força na academia, o que que acontece? Eu aumento a carga e eu diminuo a repetição. Na voz, a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer tempo curto com maior volume. Então, na hora que a gente consegue entender isso, a gente consegue condicionar um cantor e dando resistência e, ao mesmo tempo, dando força, o que não quer dizer esforço. Porque Isso. muitas vezes as pessoas confundem Uhum. força com esforço. Eu posso ter força para levantar essa mesa sem imprimir nenhum esforço, e eu posso levantar essa mesa colocando muito esforço, o que mostra que eu não tenho força. Não é? Muito Isso legal. mesmo. Muito Vamos legal. para os sertanejos? A pergunta dos Vamos. sertanejos existe os potentes, os agudos potentes, que é quase como uma marca identitária desse estilo, né? E aí ele pergunta: como você trabalha esse ajuste vocal na preparação do canto sertanejo? Sim. Olha, geralmente o cantor sertanejo, a primeira coisa que a gente precisa adequar seria a questão de altura de laringe, né? Eu trabalho muito, primeiramente, com a descida da laringe pelo seguinte: eu vou conseguir um ajuste mais saudável para ele se eu conseguir, primeiro, tirar esse padrão de tensão, porque eu vejo também, eu não sei se você concorda, Jeová, eu acho os cantores sertanejos muito tensos. Então, eles chegam assim com uma hipertensão muito grande em região de laringe. Então, primeira coisa, para eu ajustar essa nota aguda, essa região do ajuste agudo, é trabalhar essa mobilidade de laringe com a consequente descida, né? Ajudar ele a fazer essa mobilização, esse aumento do trato com essa mobilização da laringe mais baixa para ele não tensionar. Porque o que que acontece?
E principalmente se for um cantor sertanejo que está começando, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer muita jogada da mandíbula para cima para afinar as notas agudas. Porque isso aqui, ó, na verdade, ele vai fazer para ajudar o estiramento do crico tireoide, né? Uhum. Então, aí, o que que eu faço? Eu trabalho com a questão da descida do dorso da língua, né? Consequentemente, isso vai ajudar na descida da laringe também. E ajudo também ele a tentar fazer um pouco dessa elevação do céu da boca, do véu palatino. E a firmeza e a expansão da parte posterior da faringe também. Porque como eles travam muito, porque na hora do agudo, né, de forma errada, geralmente o que eles fazem? A parte posterior da língua ela vai travar a subida da frequência aguda para a região do céu da boca, aqui do palato duro em si. Porque, assim, tecnicamente falando, os agudos, a região melhor para ressonância do agudo é essa região central aqui, ó. Entendeu? Então, tecnicamente, o que você tem que fazer? Descer o dorso da língua, levantar o céu da boca e fortalecer a faringe, para que na hora dessa nota ele não travar a parte da faringe posterior para a nota subir para o palato duro. Eu Concordo, trabalho dessa forma. concordo plenamente. Agora, Pri, você utiliza, por exemplo... Ui, desculpa, eu já estou chutando tudo, gente, é porque é sábado, tá? Você utiliza, por exemplo, eletroterapia, laser, ultrassom, e qual a tua opinião acerca desses recursos, o quanto eles têm ajudado você no seu fazer junto a essa população de cantores? Sim, aqui na clínica eu utilizo eletroestimulação, eletroterapia, né? E utilizo laser. Eu ainda não utilizo ultrassom, mas andei estudando acerca, tenho visto que é um recurso maravilhoso, mas eu confesso que por não ter feito um curso, fiz um curso online ainda, eu ainda não tenho segurança, preciso estudar mais sobre isso para colocar aqui. E foi da mesma forma com a eletro e com o laser. Eu sou uma fonoaudióloga, Jeová, eu sou um pouco, como é que fala, desconfiada, né, desses aparelhos. Eu lembro que quando começou a utilizar a eletro, eu demorei um pouco, uns 2 anos ou mais, para começar a usar porque eu tinha medo e eu estava esperando ter mais pesquisas na área para começar a utilizar. Mas aí depois que eu comecei a estudar, vi muita coisa falando acerca, eu comecei primeiro a usar a eletro, né? E a eletro, assim, eu vejo que ela ajuda muito em 2 pontos que eu gosto muito de usar. Eu gosto de usar muito para a parte do aquecimento vocal, eu uso muito nas preparações. Uso também nos treinos de força, usando a corrente do Fez, porque aí eu programo direitinho os tempos off para o cantor não entrar em fadiga e respeitando a questão dos tipos de fibra que eu estou trabalhando. Porque eu gosto de trabalhar muito com segmentação diária. Eu trabalho muito agudo, separado, depois eu trabalho grave, e aí eu posso fazer um ajuste no aparelho para isso. Então eu gosto muito, e os cantores gostam muito também disso, porque eu acho que a eletro em si, ela potencializa muito essa questão da contração muscular, ela ajuda nesse torque do músculo, entendeu? Então, assim, eu uso muito para isso aqui. O laser também eu tenho utilizado muito também no processo de recuperação vocal, quando o cantor tá reclamando comigo que o agudo dele não vai e que às vezes já tem uma fadiga instalada, eu acho que o laser ajuda muito nesse processo. Se tem uma dorzinha de garganta começando ali,
também eu acho que é bom aplicar nesses aspectos, pensando nas questões anti-inflamatórias. Se o cantor tem um quadro de refluxo também, eu acho que ajuda muito. Eles relatam que melhora pra caramba. Então, eu utilizo assim, aqui na clínica. Perfeito. A nossa sala tem convidados bastante ilustres, né? Bruno Guimarães está Meu aqui, Bruno, né? Tá mandando um recadinho. Tem Maroli, tem Patrícia, Ana Reis, muita gente querida. Pessoal, você fala uma coisa nessa sua fala muito interessante, né? Essa coisa, eu trabalho com um bloco de agudos, depois eu trabalho com um bloco de grave. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Jeová, por que que você começa sempre pelo agudo e não pelo grave? Se a gente vem do canto do grave para o agudo, né? Os vocalizes são geralmente de grave para agudo. Porque o que que acontece? Quando eu produzo um som agudo, eu alongo o TA. E o que que a sim, gente sabe? Quanto mais o músculo está alongado, menos risco a gente corre dele se machucar. Então, por isso que geralmente eu começo o treino mais por notas agudas, o que não quer dizer que é naquele agudo bem agudão, né? uhum, E com muito volume. Agudo com menos volume, porque o que eu quero é alongar o músculo vocal. Maravilhosa sua fala. A muito legal. gente, Pri, veja como a vida é, né? Ah, O tempo passa que a gente nem sente. Então, sim, quanto a gente só tem agora 2 minutos. Não, meu 3 minutos. Deus, nossa, 3 minutos, né? Então, eu vou jogar mais uma perguntinha para você, que é sim. uma pergunta que sempre aparece quando a gente fala de voz cantada, que é a questão da hipertermoterapia. Você usa, não usa, e se usa, por que que você usa? Ó, eu comecei a utilizar agora também, depois de muito tempo, né? Eu tenho trabalhado aqui, mas depende muito, né? Eu gosto de trabalhar assim, com a vaporização. Quando o cantor ele tá, por exemplo, com um quadro de edema, que eu vejo assim, por exemplo, num pós-show, né? E que ele vai para casa, eu gosto muito de pedir para ele chegar em casa e fazer uma vaporização e dormir. Eu nunca gosto de usar quando ele, por exemplo, se for ter uso da voz próximo, eu não acho legal isso, né? A questão da crioterapia, né, que seria o contrário, também uso, né, também respeitando essa questão do tempo de silêncio depois, mas assim, é uma coisa que eu confesso para você também, que eu não tenho usado demais. Eu sou muito medrosa com isso. Eu penso muito antes de aplicar isso a um cantor. Mas acho que é Mara- muito. Eu também uso, obedecendo também algumas regras. Maravilhoso. Pri, nós temos 1 minuto e meio. Eu vou aproveitar para me despedir de você, dizer que foi um prazer conversar com você. Eu vou novamente a Belo Horizonte, mas agora é para provar seus dotes culinários. Priscila é uma grande chefe, tá Pode vir. bom? Que está me devendo umas comidinhas. E a gente do Nordeste, quando o assunto é comida, a gente cobra, Ah, tá? pode cobrar. Então, se sinta cobrada, tá bom, meu amor? Obrigado por esse bate-papo excelente. É sempre muito gostoso conversar com você. As pessoas estão amando, o feedback está fantástico, tá? E agora pode falar alguma coisa para a gente fechar, porque a gente tem agora 1 minuto. Obrigada, Jeová. Foi maravilhoso. Eu aprendi demais, como sempre, com você. Eu acredito que a gente pensa muito próximo em nosso raciocínio clínico e foi fantástico. Obrigada ao pessoal. Sei que tem gente do Brasil inteiro aí assistindo e o que eu puder ajudar, sempre estou à disposição. Bom final de semana, né, para todo mundo. E aí, vem para comer o risoto, hein? Vou sim. Pessoal, beijo, bom final de semana. Próxima semana, live com Thaís Baiano e Flávio Badaró. Atualidades em condicionamento vocal. Quarta-feira, Márcia Menezes fazendo análise do perfil comunicativo. Na quinta,